Fala, rapaziada! A Libertadores da América é um torneio muito consolidado aqui no âmbito da Sul-Americana desde 1960. Um torneio muito gigante. E muitos times brasileiros se classificam. Nesses tempos de hoje, cara, 6, 7, 8 times se classificam para a Libertadores da América aqui no Brasil. Antigamente era só o campeão e vice, e às vezes era só o campeão nacional. Mas nesse vídeo eu vou falar das piores campanhas dos times brasileiros na Libertadores da América. Porque, cara, muitos times já jogaram a Libertadores e muitos times já passaram muita vergonha na competição, com praticamente nenhuma vitória no torneio. E se você quiser saber mais das piores campanhas dos times brasileiros na Libertadores da América, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje são das piores campanhas dos clubes brasileiros na Libertadores da América. Por quê? Cara, nesses tempos de hoje se classificam 8 times. E às vezes tem times que são eliminados já nas primeiras fases, tem times que já são eliminados na fase de grupos e tem times que são já eliminados ali nas fases finais. Mas tem times que fazem campanhas pífias, péssimas. E nesse vídeo eu vou contar para vocês esses times e as campanhas que eles fizeram. Então, se você quiser saber mais sobre, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal. Porque você fazendo isso me dá mais garra, mais vontade de fazer mais conteúdos como esse para você. Então, vamos começar? Eu listei 7 times e 7 piores campanhas. É claro que eu não estou listando da pior campanha até a melhor campanha. É uma coisa mais avulsa. Tem torneios de vários tipos. Então, vamos começar logo com o primeiro. O primeiro time é o Atlético Paranaense, que jogou Libertadores da América em 2002, no grupo 4. E em 6 rodadas ele teve 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Foi uma campanha péssima do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense chegou nessa Libertadores como campeão brasileiro em 2001. Então já veio com uma força para acontecer alguma coisa, mas o time se desmontou, muitos jogadores foram vendidos, tal, e não deu muita liga. O vice-campeão brasileiro naquela época chegou à final e perdeu, que foi o São Caetano. Esse sim fez uma boa campanha. Agora vamos para a segunda posição. É o Flamengo, que também em 2002 jogou a Libertadores da América, ficou no grupo 8. Também teve 6 rodadas, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Então o Flamengo chegou na Libertadores como campeão da Copa dos Campeões de 2001, que era aquele torneio que foi esquecido aí no cenário nacional. Quem fosse campeão teria uma vaga para a Libertadores, e o Flamengo conseguiu e fez uma das piores campanhas do clube na competição. Agora vamos para a terceira colocação. É o Internacional na Libertadores de 1993. Ele ficou também no grupo 4. Com 6 rodadas ele fez 3 pontos, com nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. O Inter chegou para essa Libertadores como campeão da Copa do Brasil de 1992. Quando a Copa do Brasil foi criada, os campeões tinham o poder de jogar a Libertadores da América. Sempre foi assim. E no início da competição também faziam a Super Copa do Brasil, que era campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, que alguns anos atrás isso retornou aí ao cenário nacional. Então o Internacional nessa Libertadores não ganhou nenhum jogo e totalizou 3 pontos, com uma das piores campanhas do clube na competição. Agora vamos para a quarta colocação. A quarta colocação do São Paulo na Libertadores de 1987, no grupo 3.
Em 6 rodadas ele fez 4 pontos com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Então São Paulo chega para essa Libertadores como campeão brasileiro de 86, igual ao Atlético Paranaense. Mas o time dos menudos não fez uma Libertadores tão boa. A Libertadores para o time de São Paulo ali na década de 80, quando ganhou alguns brasileiros, era uma Libertadores meio assim, cara, que competição é essa? Só foi ser campeão ali na era do Tele e com o Rogério Ceni em 2005. Mas essa campanha do São Paulo foi ridícula. Agora vamos para a quinta colocação. A quinta colocação é do Bangu, na Libertadores de 1986, no grupo 3. Em 6 rodadas eles fizeram 2 pontos, com 0 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Bangu ali no cenário nacional, ele foi vice-campeão do Brasileiro de 85. Era um grande time ali, financiado pelo bicheiro Gaston de Andrade. E teve aquela sessão em 85. Mas em 86 jogou a primeira e a única Libertadores, ou torneio sul-americano, e não conseguiu vencer nenhuma partida. Tem até nas histórias da Libertadores e do Maracanã, vale acervo Maracanã, que um jogo da Libertadores do Bangu foi um dos piores públicos do Maracanã na história. Eu acho que não teve nem 100 pagantes. Tem até uma matéria no Globo Esporte, se você quiser procurar. É uma vergonha. O Bangu não levou ninguém ao estádio. E também acho que é um dos piores públicos da Libertadores. Foi da época do Bangu. Então vamos para a sexta colocação. A sexta colocação é do Vasco, na Libertadores de 1985, no grupo 1. Em 6 rodadas ele fez 2 pontos, 0 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então o Vasco chega para a Libertadores de 1985 como vice-campeão em 84. E o campeão de 84 foi o Fluminense. Eles ficaram no mesmo grupo, no grupo 1. Então o Fluminense foi o antepenúltimo e o Vasco foi o penúltimo. Eu não coloquei o Fluminense, que também teve uma campanha horrível, porque ele não foi o último. Quem foi o último foi o Vasco, com nenhuma vitória. Se eu não tenha dúvida, essa foi a segunda ou a terceira Libertadores do Vasco na história. E começou ali muito, mas muito mal a sua história na competição. Então agora vamos para a sétima colocação. O exemplo que eu peguei para fazer esse vídeo. Então, o América Mineiro, na Libertadores de 2022, no grupo 4, teve 6 rodadas, com 2 pontos, 0 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então, o América Mineiro, ele chega à sua primeira Libertadores, ele se classifica ali em 8º no Campeonato Brasileiro, consegue entrar na primeira fase da competição, passa, na segunda fase passa, é uma campanha histórica para o clube, e chega na fase de grupos. O grupo até é um grupo difícil, tinha o Atlético Mineiro, o Independente Del Valle e o Tolima, se eu não estou enganado, o editor vai corrigir aqui. E ele vai, tipo assim, a vontade do América, a diretoria pelo menos se classifica para a Sul-Americana, que o terceiro de cada grupo da Libertadores se classifica. Mas nem isso aconteceu, ele ficou em último, com uma das piores campanhas da história, mas com um copo mais cheio. Quando ele participou e foi ganhando as fases e chegou à fase de grupos, ele ganhou um dinheirinho ali que dá para se sustentar ali até o final do ano. Então o América fez uma boa campanha, se classificando, passando a fase de grupos, mas ali na fase de grupos, no vamos ver, foi uma das piores campanhas da Libertadores. Então, rapaziada, esse foi o vídeo dos times que tiveram a pior campanha na Libertadores da América. Jogar Libertadores da América é muito difícil. Tem times que conseguem, mas tem times que têm a pior campanha. Esses que eu listei, o América foi a primeira, tomara que tenha mais oportunidades. O Bangu, não, só teve uma e foi ruim, e os outros já foram campeões e já tiveram a pior campanha, menos o Atlético Paranaense, que foi vice-campeão, mas teve uma excelente campanha naquele ano. Então, rapaziada, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde, ter vídeo novo no canal, porque isso me alegra e me motiva ainda mais a fazer mais conteúdos para você. Então, rapaziada, aquele forte
fortíssimo e grande abraço e valeu!